A gestão, o volume de recursos, além da burocracia, atrapalham a pesquisa científica no Brasil. A produção de patentes é baixa e o conhecimento demora a se transformar em inovação. Estas são as conclusões dos participantes de uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Para 2017, o contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico deve chegar a 55% dos recursos. O fundo pode arrecadar 5,5 bilhões de reais, mas os recursos gastos não vão ultrapassar 2,9 bilhões de reais. Apesar do momento ruim, os participantes da audiência pública reconheceram avanços nos últimos 30 anos, mas ressaltaram problemas de gestão, políticas públicas e volume de recursos no setor de ciência e tecnologia. Segundo o pró-reitor da Universidade de São Paulo, o país responde por 10 mil documentos publicados em revistas científicas internacionais. Mas isso não vem se traduzindo na produção de patentes científicas. Segundo ele, um papel que cabe à iniciativa privada em outros países. Nosso problema é que quem deveria estar patenteando não está patenteando. Entre os 10 maiores patenteadores da Coreia do Sul, não tem nenhuma instituição acadêmica, são empresas. E o segundo ponto que eu gostaria de enfatizar desse quadro é que se eu somar todas essas patentes que nós temos no quadro da esquerda, não dão 200 patentes. E se eu pegar só o número 1 da coluna da direita, que é a LG Electronics, são 6.009 patentes naquele ano. Tem alguma coisa errada com o sistema de produção de patentes no Brasil. Já o pró-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul afirmou que muito da produção científica do país vem sendo utilizada em patentes registradas no exterior. Segundo ele, é preciso criar uma cadeia que leve do conhecimento à inovação para aproveitar melhor as pesquisas científicas desenvolvidas no Brasil. Muitos artigos produzidos no Brasil são referências de patentes requeridas nos Estados Unidos. Inovação não é um problema da universidade apenas, é um problema da interação da universidade com a sociedade. E para esta interação, o custo Brasil tem que ser reduzido para permitir a agilidade que essas interações demandam. Inovação que leva 10 anos para se produzir não é mais inovação, é velharia. A Operação Lava Jato completa 3 anos de atividades. 37 fases depois, centenas de delações, dezenas de prisões. A atuação da justiça brasileira deve mudar para sempre o cenário da prática política no país, com 10 medidas de combate à corrupção que estão sendo analisadas pelo Congresso Nacional. A TV Câmara está realizando uma série especial. No primeiro episódio, os exemplos de outros países que serviram de base para a Operação Lava Jato. O que me perturbava uma certa naturalidade com a qual alguns personagens envolvidos reconheciam que pagavam propina ou recebiam propina. O fato é que a pena da corrupção é uma piada e é uma piada de mau gosto. A corrupção no Brasil é um crime que vale a pena. A Operação Lava Jato escancarou o problema e colocou o brasileiro diante de uma série de questões. A primeira delas, é preciso enfrentar a corrupção. Com isso, acho que todo mundo concorda, né? Então o Ministério Público apresentou um pacote de medidas. Com isso, eu sei que pelo menos 2 milhões de brasileiros concordam. Afinal de contas, esse é o número de cidadãos que assinam a proposta. Essa discussão é simples no geral, mas muito complexa nos detalhes. E para te ajudar a entender esse conjunto, vale a pena começar olhando a experiência de outros países. Começando por uma história muito parecida com a nossa, a da Itália. Uma grande empresa estatal do setor do petróleo servia como fonte ilegal de recursos para partidos governistas. O esquema foi quebrado quando um delator passou a colaborar com uma investigação que virou referência. Essa parte se encaixa como uma luva no exemplo brasileiro. O problema começa daí em diante. A Operação Mãos Limpas na Itália teve um resultado a posteriori dela, quando ela terminou: a fragilização do sistema de controle, a suavização das leis. E qual foi o resultado que a Itália colheu? Mais e mais e mais corrupção. A proposta brasileira aproveita o apoio popular e tenta evitar essa reação. Mas para entender as ferramentas ali sugeridas, é preciso ir mais longe, para Hong Kong. O país era um exemplo.
de corrupção. Em 1973, um chefe de polícia fugiu do país enquanto era investigado. Do choque, nasceu a Comissão Independente contra a Corrupção. Ela recebe e investiga denúncias. A experiência foi tão bem sucedida que virou série de TV. Desde a primeira temporada, em 1975, com histórias baseadas em casos reais. 84% dos casos investigados pela comissão terminam em condenações. No ano passado, foram 215. Hoje, a Fundação Americana Heritage considera Hong Kong virtualmente livre de corrupção. Será que nós não estamos no nosso turning point? Será que nós não temos um escândalo que gera uma energia muito maior do que essa que gerou em Hong Kong esse escândalo? A questão é como eles chegaram até lá. Com diferentes medidas, a sugestão do Ministério Público é de encarar a decisão do corrupto como algo racional, lógico, como numa balança. Você tem de um lado razões para se corromper. O quanto de dinheiro você pode ganhar, o quanto de poder você pode ganhar e até mesmo o quanto isso pode facilitar a realização do seu negócio. De outro lado, você tem sua consciência, que vai de cada um, o quanto você corre o risco de ser pego, qual a punição a que você estará sujeito e o quanto isso é socialmente inaceitável. As medidas trabalham basicamente em 3 frentes, aumentando o risco de ser pego, a punição a que você estará sujeito e o quanto isso é socialmente inaceitável. Na visão do Ministério Público, se isso der certo, a balança pode ter um novo equilíbrio. Esse é um jeito de mudar, mas não o único jeito. As medidas têm um foco excessivamente punitivista. É importante impedir que a corrupção aconteça em primeiro lugar, ou seja, fechar as janelas de oportunidade. Por mais que a gente venha encher nosso país de cortes especializadas em corrupção e em promotores especializados em corrupção, nunca serão suficientes para a gama de processos que vão surgir cada vez mais. E a sensação que a gente vai tendo é que a gente está enxugando o gelo com um pano, né? Ou seja, que a gente não consegue sair do lugar. O sentimento de impotência convive com uma certeza: não existe solução definitiva. O problema da corrupção não se resolve com o passe de mágica, não existe uma bala de prata que resolva esses problemas. No próximo bloco, uma proposta que cria uma delegacia inédita no Brasil. E as mulheres em busca de um lugar ao sol na política. O Parlamento Brasil volta já.